Hoje, gente, estamos aí para mais um vídeo. Espero que todos vocês estejam bem. Este vídeo vai ser mais um Despertar, o Despertar 12. E os temas que eu vou colocar aqui: autoconhecimento, né? Mas ficou o foco, o olhar para si mesmo. Então eu vou estar na mesma pegada dos vídeos anteriores, né? E falar sobre campo mental, né? Ou psicosfera, né? Que seria a psicosfera? Psico da mente, né? Esfera, né? Esfera, globo, né? Então seria o nosso campo mental, né? Esse campo mental que nos circunda. E então o foco vai ser sobre isso, né? Olhar, né? Como a gente se dá conta, né? De como é a nossa psicosfera, nessa psicosfera que nos rodeia, né? Que é o nós, é o que somos, né? É o que dita a nossa vida, né? As nossas ações. Então eu vou estar focando nisso daí. Na pegada dos vídeos anteriores, então às vezes eu faço vídeo e fica um monte de coisa que eu gostaria de falar, às vezes eu começo o tema, só que eu não termino, né? Eu me atropelo e deixo o que eu estava falando, eu esqueço, né? Então vou dar uma continuidade aqui que eu falei, por exemplo, né? Sobre se observar o que somos, né? O corpo físico, emocional, mental, né? Relacionando com números que nesse universo tudo se manifesta de forma centenária. Então a gente consegue contar até os 3, né? E ainda falta o 4, 5, 6 e o 7. Então tem muita coisa ainda, né? Que nós somos, que nós estamos manifestando, né? E ainda não percebemos, porque a Matrix nos limita enormemente. Então vamos lá. Se fala muito, né, de conheça a si mesmo, conhece-te a ti mesmo. E como, né, conhecer a si mesmo? Porque você, cada ser, né, cada indivíduo aqui, ele sofre essas influências da Matrix, então ele já não está mais na sua essência, não está mais na sua natureza. Então ele tem um olhar distorcido sobre as coisas, né? Então, se esse indivíduo vai olhar para si mesmo, ele vai ter um olhar distorcido sobre o que ele próprio é, né? Então aí que a coisa complica, né? Porque as pessoas elas se olham, geralmente, como a Matrix ela limita as pessoas demais, então as pessoas se subestimam, né? Elas se veem como um ser limitado, né? Incapaz. E as religiões elas fazem muito isso, né? Acho que as pessoas interpretam mal também de sejam humildes, né? Como aquela coisa de encolhimento, né? Não sou nada perante o universo, não sou nada perante ninguém, né? Então as pessoas acabam se diminuindo demais, né? Então esse é um dos fatores, esse é um dos filtros que a pessoa tem que arrancar fora. Então, se a pessoa vai olhar, se conhecer, né? Conhecer a si mesma, e ela se olha por esses filtros, através desses filtros, né? Então aí ela já não vai estar conhecendo ela, né? Ela vai estar conhecendo uma projeção que a Matrix faz sobre ela. Então é bom ter isso em mente, né? Por mais que eu me olhe, por mais que eu me veja, né? Eu estou me olhando através desses filtros, né? Eu estou me olhando através de um filtro humano, né? Eu estou no corpo humano, tal, né? Tem todo o mental, tem todas as gamas de emoções, então eu me vejo através disso tudo. Então teria de identificar não a mim, né? Como eu falei nos vídeos anteriores, porque tudo que você identifica como você não é você, mas sim esses filtros, né? Sim, o meu entorno, a minha psicosfera, né? Aquilo que cria a minha realidade, né? Aqui é a minha realidade, não que cria, né? Que já é, né? Que é manifesto. Vamos trabalhar no agora. Uma vez que há essa psicosfera, nesse campo mental, né? Que cria a própria realidade, então você vai ver a sua própria realidade como um campo mental, né? Isso é muito louco. É difícil para o indivíduo ter essa visão, porque o indivíduo ele se vê como um indivíduo, né? Ele não consegue não se ver de fora, né? Não é exatamente de fora, mas é uma espécie de olhar, a palavra certa não seria acolhedor, mas seria aquilo que se vê de todos os pontos, né? Eu diria o ponto de vista do todo. Então você teria que ver com esse ponto de vista do todo, né? Se encaixar dentro de um contexto, né? Se ver, né? Ver o seu personagem, ver a tua encarnação,
ver essa matéria que você está preso, né, que você vê como você, só que você vê com uma visão mais geral, mais global, né? Mas isso você vai identificar os defeitos também, né, onde você também aceita os defeitos. Você fala, opa, realmente há esse personagem, né? Esse personagem tem todos esses itens e tem esses itens também, né, os positivos e os negativos, né? Então você tem uma melhor visão sobre si porque você vê os defeitos e você não ignora, né? Porque quando a pessoa ignora os defeitos, ela fica manca, né? Ela tenta olhar sobre ela, só que ela não vê uma parte, né? Que ela ignora, que ela repudia. Né? Agora, quando você vê o personagem completo dentro do contexto, é como, por exemplo, a visão de quem tem algum problema de visão, né? Não enxerga bem, enxerga tudo desfocado. Então ela reconhece que tem aquele problema de visão e sabe que através de uma lente tal ela consegue enxergar relativamente perfeito. Né? Não é igual perfeito como quem tem a visão boa, mas ela consegue ter um panorama, né, quase perfeito. Ela consegue ver bem, né? Embora ela tenha uma certa distorção de tamanhos, né, devido às lentes. Não sei se é exatamente isso, porque eu não uso óculos, né? Mas como eu já coloquei assim de outras pessoas, só para a gente ter uma ideia do que eu tô falando. Bom, travou aqui, eu vou reiniciar esse programinha aqui, que eu vou ter que fazer isso algumas vezes. Ele abre, fecha, ele abre uma página, aí eu volto aqui e maximizo ele de novo. Eu vou fazer isso várias vezes, porque eu precisei... Meu computador deu pau, né? E eu mandei o programa rodar aí para corrigir e acabou excluindo os crackers para o programa rodar aí sem ficar com essas coisinhas de compra, né? Então, ok, voltando. Esse olhar sobre si mesmo, né? Esse autoconhecimento, a pessoa não pode ignorar os defeitos, né? Então ela tem que ser, ó, tem esses defeitos realmente, né? E muita coisa que ela vê como defeito, às vezes não é defeito, é coisa do ser humano, né? O ser humano ele é assim, e ela se encaixa dentro desse contexto. E você tem o mental, né, a malha mental, ela tem a própria psicosfera que também influi sobre isso, né? Então, por exemplo, só para usar um exemplo, um vício, digamos um alimento, né? Eu vou pegar assim bem leve, né? Mas a pessoa pode espalhar e projetar para vários campos que ela tem algo que ela queira superar, mas não está conseguindo, né? Então, um alimento tal que você não quer mais consumir, mas você sempre está lá, tem aquele vício, né? Aquela coisa que pede, né? Então ela pode estar vendo como aquilo como um defeito, né? Então pode ser um defeito. Um defeito assim a gente chama de defeito só para, né, ter assim, a gente trabalha em cima do modelo de perfeição, que seria o mestre ascenso, né? Então o que impede de chegar a esse mestre ascenso a gente coloca como defeito, mas não é defeito, porque tudo tem um caminho, tem o seu tempo, né? Então é isso que você começa, você passa a perceber, passa a perceber o tempo do seu personagem, né? Então entende isso, né? Entende se está sendo difícil para fazer uma certa mudança, mas o importante é sempre estar no caminho, né? Estar observando isso, porque você está observando o processo de mudança, né? Às vezes você tenta dar um passo maior que as pernas, como dizem, né? Aí a pessoa tenta dar um passo maior que as pernas e volta a alguns, né? Não foi uma coisa errada que ela fez, né? Nós estamos aqui para fazer experiência, então faça, né? Tente, experimente, né? Claramente a gente vai voltar e às vezes a pessoa se desilude, né? Fala, nossa, eu não tô naquele patamar ainda que eu queria, né? Observa, é o teu personagem, né? É a tua experiência de vida. Então você está atualmente nessa vida, né? Que você está aí. Então observa isso, né? Os passos, as dificuldades, né? E não tem aquela ansiedade, aquela pressa de querer chegar a algum lugar, né? Porque o mais importante é esse momento agora, tudo que você experiencia, né? E não há necessidade de ter a preocupação de chegar a algum lugar, porque todos vamos chegar, né? E essa não é a meta do despertar, né? Isso que é o mais interessante. O despertar é você perceber esse processo, é perceber esse agora, porque seja que qual ser que seja, ele está dentro de algum processo, né? Se ele acha que ele é aquele personagem que está no processo, ele não está desperto. Pode ser um logos, o que for, né? Ele não está desperto, porque ele acha que ele é o personagem, ele se vê aquilo, né? Acha que teve um início, que tem um fim, que tem que fazer isso, aquilo, tarará, né?
o que você precisa ver é o processo, né? Você vê e você começa a ver esse todo se desenvolvendo, né? Então, ok, vamos voltar, tentar ir para mais o interior das pessoas, mais algo mais assim da pessoa, né? A psicosfera, né? Então eu tenho falado que não há livre-arbítrio, não existe livre-arbítrio. Então o livre-arbítrio, ele vem como uma armadilha, porque geralmente o livre-arbítrio quando fala, você tem livre-arbítrio, mas ó, a escolha, a pessoa tem a tendência, né? Mas se você escolher isso aqui, ó, que aquilo lá não vai dar certo, né? Então ela já, né, já tem um toque de manipulação quando se fala, vocês têm o livre-arbítrio, né? Claramente que isso também é usado de forma positiva, ó, vocês precisam escolher as coisas certas, porque, né? Então a gente tem aquele lado também. Só que existe uma psicosfera. Então até então, as pessoas ignoravam o invisível, né? Achavam que tudo é isso aqui, o que a gente vê, né? O físico, o que eu estou falando agora e tal, né? Mas isso que está se passando agora, que você está vendo, isso é só o filme já pronto, né? Como o filme já pronto, né? Para chegar até o filme, para chegar até a animação, aqueles desenhos, tem todo um trabalho de projetar o personagem, de criar a história, de criar como aquele personagem vai se portar, como vai ser as emoções dele. Então tem todo esse trabalho por trás, né? Então, desse filme que se desenvolve agora, tem todo um iceberg, né? Que é assim, iceberg é só para dar uma vaga ideia, mas é todo o todo que há, né? Para ter esse filme agora, né? Na tela. Que é o que nós assistimos, que é o que você pode ver com o ponto de vista de todo, não com o ponto de vista do personagem, né, que é extremamente limitado, né? Então, uma dessas coisas que tem por trás é a psicosfera. Então, a sua psicosfera é o que vai, você está num caminho e taralá, aí fala, opa, eu acho que eu vou por aqui, eu acho que eu não vou fazer isso aqui hoje, eu vou fazer diferente, né? Então o personagem do filme ele acha que, opa, eu escolhi, eu tenho escolhas, porque eu escolhi pela direita, não pela esquerda, tentei subir, não descer, né? Mas havia uma psicosfera que na hora que ele parou ali teve a dúvida, né? Aquela psicosfera, opa, né? Sintonizou mais com aquela tal energia e com a energia do caminho, né? Que foi onde que ele escolheu ir. Então já estava escolhido, né? Só o personagem que parou ali e deu uma hesitada porque aquilo é o filme acontecendo, se passando, né? Então a pessoa ela faz o que? Ela se apega ao filme, né? E ela não é o filme. Então nós temos que passar a observar tudo isso, né? Isso seria se conhecer, né? E ver, como eu falei lá do óculos, né? De ver o defeito. Então você vê que você há um caminho que poderia ser que você tem uma dificuldade, né? Então você entendendo que você tem essa dificuldade, você coloca a lente e você tenta enxergar o melhor, né, algo mais certinho, né, que fosse aquele caminho que você tem dificuldade. Se você não reconhece aquela dificuldade, você vê tudo torto e acha que aquele está certo, que é o reto, o caminho reto, né? Então essa é a parte de quem ainda não se reconhece, de que não aceita os seus, digamos, defeitos, né, defeitos entre aspas. Porque quando você se vê desde fora, não existe mais defeito, não existe certo ou errado, bonito ou feio, não tem mais essa dualidade, você sai da dualidade, né? Mas aí a pessoa pensa que é 880, né? Você está no 80, então não tem mais nada, assumiu tudo. Não, não é 880. A gente é como se você tivesse uma barrinha de parâmetro que mede mais ou menos onde que a gente está, né? Então claramente você vai ficar mais perto do 80, mas você vai oscilar, só que vai estar mais numa linha mais, né, mais lá perto do ponto final, digamos, né? Mas oscila. Então não é porque a pessoa se vê no agora que ela vai estar sempre no agora. O bom é que a pessoa vai ter essa consciência, ela vai sentir essa presença, ela vai ver o mundo dessa forma. Só que por estar dentro do personagem, ele vai sentir coisa do personagem, vai se ver também no personagem. Então, ao mesmo tempo que some a dualidade, você vai ter uma dualidade incrível, né? Uma dualidade que pega assim bem pesada, porque você sente o personagem e se sente o todo, e se sente bem, se sente mal, só que não de uma forma negativa, né? Porque você sente esse todo, né? Então, como assim? É difícil explicar essa parte. Assim, nos maus aspectos, né? Quando a pessoa não se sente bem, né? Usando assim experiência própria, quando você não se sente bem, não é mais como não se sente bem sendo o personagem,
né? Porque o seu personagem ele não tinha uma esperança, então você vê o personagem não se sentindo bem, mas você está fora vendo o entorno, né? Então aquilo lá meio que se anula, né? E como se você mesmo falasse para si mesmo que isso não tem nada a ver, que não importa, né? E esse não se sentir bem, então a gente entra na psicosfera, porque é parte da psicosfera que aí está, né? Aquela parte de você ver o defeito da visão, né? O filtro, a lente torta, né? Então você entende que aquilo é só uma questão de ajuste, né? E você sabe, tem uma maior noção de que as coisas estão se ajustando, que as coisas estão acontecendo, que é assim que é, né? Então, por mais que você se sinta, digamos, deprimido, deprimida, aquilo não tem aquele mesmo peso. Ah, por exemplo, você não é mais aquela pessoa abandonada sozinha, né? Você está no todo, você é o todo, você se vê como o todo. Ahn, então, não tem como, né, se sentir só. Não tem como se sentir com problema, né? Embora você sinta que existe tal condição, né? Ah, existe o resfriado. Então, às vezes a pessoa fica resfriada, só que ela sabe que, opa, vai passar se eu fizer isso, isso e isso. Então, naturalmente sai, né? Então, assim como tem a gripe que afeta o corpo físico, tem ah, a energia densa e baixa que passe e afeta o emocional e deixa a pessoa meio para baixo, né? Então você aprende a ver isso, né? Não que você vê a energia, não, mas você sentiu, você, opa, né? Aquilo não te derruba, né? Embora aquilo, tanto a doença, tanto os problemas emocionais, eles conturbam um pouco o mental, né? Então a pessoa não fica em plena lucidez dela. Então por isso que a pessoa às vezes se derruba, porque derruba também o mental da pessoa. Então a pessoa não pensa direito, né? Mas uma vez sabendo disso, né, não importa, ela só espera o tempo passar. Eu falei, opa, tô cansado, né? Senta, descansa, o corpo se recupera. Opa, bateu energias ruins, para, né? Fica no agora, respira e o corpo vai limpar aquelas energias. O próprio corpo faz isso, né? Embora há N meios que a pessoa pode utilizar para fazer limpezas energéticas, que é muito bom. Então faça, porque quanto mais você fizer, mais com energia você vai estar trabalhando, então mais esse organismo vai se acostumar a trabalhar com esse tipo de energia mais elevada, digamos, né? Ahn, então vamos lá para a psicosfera, para como você se observa, como você olha o teu entorno, como você vai se conhecer, né? Ahn, eu costumo pensar assim, que nada é nosso, né? Tudo que eu penso e falo está no entorno, né? Ahn, se eu falo coisas, digamos, que as pessoas acham mais elevada, né, mais racionais, né, mais racional, ahn, é porque eu me habituei a tal campo, né? Então é aquilo que vai ficar martelando mais na minha cabeça, né? Então são faixas vibratórias, né, faixas que você está vibrando, né? Coisas que você está se identificando. É como se fosse nosso HD. Né? O HD é o comparando com o computador. Né? O HD é onde você guarda tudo que você salva ali e tal e produz no computador. Então é como se fosse um HD, só que em forma de psicosfera. Então ele fica tudo à nossa volta, né? Então as coisas que eu vou me identificando, eu vou atraindo para lá e vai ficando lá, né? Só que há um processo anterior, que é o processo energético, né? Então vamos supor que eu tinha uma energia um pouquinho mais alta, né? E essa energia foi atraindo esse tipo de psicosfera, né? Ao qual eu fui me interessando, foi gerando perguntas, eu fui me identificando, opa, tá, né? E achando que eu juntei tudo aquilo. Não, aquilo tudo se juntou. O todo acontece no indivíduo, né? E não o indivíduo que provoca o todo. Não, o todo vai acontecendo, né? E cada pessoa, cada unidade de vida tem, né, o seu papel nesse todo, né, como diz o Sir James Jeans, né, na unidade mais profunda, por exemplo, talvez sejamos membros de um só corpo, né, assim, então todos nós somos membros de um só corpo, né, que é o todo, né, e não é você, é a unidade, é o ponto de observação que você está. Qual é o ponto de observação que você está? O indivíduo, né, que o ser não desperto, ele acha que é ele, e eu sou isso,
né? E como esse indivíduo ele é feito de forma a se ver separado do todo, né? Opa, eu tenho um corpo físico, que é material, a outra matéria está lá, né? É diferente, não está grudado, né? Então esse indivíduo ele tem esse que nós chamamos de indivíduo, né? A individualidade, então ele acha que ele é separado, né? Como essa matéria a qual ele veste temporariamente, ela perece, morre, né? Ele sente essa separação incrível, né, do todo, porque essa matéria vai morrer um dia, o que acontece com esse indivíduo? Morre também, né? Acabou. Então, para nós, né, que estamos numa unidade, a gente vê essa separação, né? Percebe, né, essas energias de morte, de fim, né? Então tem essa parte da dualidade. Eu já me perdi também no que eu estava falando. Aí vamos dar continuidade aqui. Então vamos lá voltar para a psicosfera. Então ok, né? Tem toda aquela coisa que a gente vai juntando, pensando. Então como você vai perceber? A psicosfera, esse dia eu estava pensando, né? Então eu estava lá, estava pensando e assim. Vem na mente, tem hora que vem na mente assim palavras, frases, né, como se não fosse você, mas se fosse a outra pessoa falando, né? As coisas simples assim, tarará, né? E eu passei lá naquele dia, né? Coisas, né? E sem muita importância, né? Então isso, eu diria, deixa eu voltar aqui, fechar, abrir de novo. Isso é o nosso campo, né? É a nossa psicosfera. Então tem os nossos pensamentos quando você está pensando, né? Você está trabalhando, você está ali olhando seus arquivos e tem aqueles pensamentos intrusos que entram assim do nada, né? E fora de contexto, né? Por quê? Porque nós compartilhamos, né? A nossa psicosfera entrelaça com outras psicosferas, tudo forma um mental terrestre, né? Então se a sua é muito forte, claramente ela vai prevalecer, né? Só que em vez de quando vai entrar outra. Assim como entra outros pensamentos, entra imagens também, né? Então isso que eu estava falando. Por exemplo, né? Ver a imagem de uma pessoa de terno, assim, vestida, tal, caída no chão, né? Como se tivesse acabado de ser atropelada, né? E numa rua, ficar uns 4 quilômetros daqui, né? Então eu pensei, nossa, tipo assim, você tá ali pensando em coisas de uma linha, e de repente entra algo totalmente diferente, né? Por que isso? Né? Porque então é uma coisa assim, nada a ver, né? Fora do contexto, né? Não que você está fazendo uma previsão, uma evidência, né? Não, isso aí é coisa comum, né? A pessoa pode interpretar como uma casualidade, só que eu gosto de esmiuçar a coisa, né? Ver que raio que é isso. Então, ao meu entender, como nós compartilhamos uma psicosfera, né? A sua está entrelaçada, como nós compartilhamos o mental, então quando há um pulso de emoção muito forte, isso é sentido. Né? Assim como estoura uma bomba de fogos, boom, só todo mundo ouve, né? Um pouquinho mais forte. As emoções também são assim, né? Quanto mais próxima a pessoa é do outro indivíduo, porque nós temos ligações, né, familiares, né, de amigos, então quanto mais próximo, acho que isso se sente mais. Né? Então se a pessoa está relaxada, geralmente quando a pessoa costuma sentir quando algo acontece com os parentes. Né? Então a pessoa dá um pulso, né, naquele campo, né, há uma perturbação, né, e aquilo é sentido pelas outras consciências. Né? Então você pode, então eu imagino, né, que algo aconteceu de fato, né, não sei se foi daquela mesma forma que foi visualizado, né, foi uma imagem tal, né, não sei, né, teria que ir lá e conferir, né, mas você não vai sair todo lugar, né. Então eu trabalho com essa possibilidade, né. Há um pulso de emoção muito forte, né? Por exemplo, uma pessoa que sofre uma batida, um atropelamento, né? Um assalto, tá, é um pulso muito forte. Então se as pessoas estão naquela faixa, talvez ela não vai ver tanto porque já está meio que acostumada, né? Então ela já fica pensando em porcaria, então aquela outra porcariazinha que vem nem percebe. Mas se a pessoa está em estado de relaxamento tal, e de repente vem tal, né? No caso, vamos supor, eu não me abalei em nada na emoção, né? Não senti nada, só via como se fosse a cena, tá? Né? Só que aquilo é curioso, né? Em vez de quando acontece essas imagens assim, do nada, você chamou atenção, né? E eu pensei nisso, né? Ó, é alguma coisa, um impulso, né? Que acaba registrando e, né? Algumas consciências que estão conectadas acabam captando,
Então isso é para tudo, né? Como eu já falei em vídeos anteriores. Por exemplo, a pessoa quer precisa saber de alguma coisa, né? Aí você vai lá fazer o tutorial, joga na internet, lá a pessoa vai lá e vê o tutorial. Se a pessoa não fez um tutorial e não jogou na internet, mas ela sabe como resolver o problema, já tá o mental lá, né? Então se a outra pessoa tem um pouco de sensibilidade, ela acaba puxando, né? Ela acaba intuindo, né, desse mental. E ela fala, opa, eu aprendi a mexer nesse negocinho aqui e resolver tudo. Ó, como eu sou bom, né? Mas não, ela pegou, não é daquele meio que já estava, né? Então não há o livre-arbítrio, né? Tudo está lá, a pessoa vai, ela não escolhe, está lá, ela só pega e a vida vai se desenvolvendo, vai acontecendo, né? Vamos por mais particular então, da pessoa, né? Como você se percebe. Então você vai fazer o que? A mente, ela é muito engraçada, digamos, é muito engraçada. Por quê? Porque você tem o estado, né? Eu acho interessante quem joga videogame, por exemplo, então a pessoa conhece aquelas barrinhas de energia, né? Tá no máximo, tudo cheio, né? Full lá, tudo lotado. Então vamos colocar nosso mental lá no cheio, né? No full, quando a gente está em vigília. Então essa mente, ela está ativa, né? Então é assim que esses estados que a gente tem que ter como para comparação, né? Pra gente olhar tudo isso. Então nesse estado, se a pessoa começar a meditar, né? Tá ali no agora, tal, né? Fecha os olhos, relaxa. Então ela vai perceber o quê? A princípio os pensamentos que ela própria tem, né, da própria pessoa. Aquilo seria a psicosfera imediata, ao que ela está coligada, né, aquilo que interfere, o que plasma a vida dela no momento, né. Então ali ela já começa a identificar esse primeiro filtro, né, onde ela própria se prende à própria realidade dela. Se ela relaxa um pouquinho mais, né, então ela vai expandir. Então, se ela deixa aqueles pensamentos imediatos, os pensamentos imediatos geralmente são coisas da própria vida, né? São coisas corriqueiras, né? Coisas de que não há necessidade de ficar pensando o tempo todo. Mas como a Matrix faz isso com a pessoa, ela aprisiona e faz as pessoas pensar só nas coisas que estão fazendo o tempo todo, né? Sendo que as coisas são feitas automaticamente, você não nem precisa ficar pensando o tempo todo, né? Você poderia ocupar a mente com outras coisas. Então, a primeira coisa que a pessoa vai ver é isso. Se ela relaxa, né, que esse é o intuito da meditação, é relaxar, é ir além disso, né, aí vem outros pensamentos, né, então isso também está no campo dela, né, então ela começa a observar, né, só que quanto mais você vai relaxando, aquela barrinha do mental, ela vai descendo, 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 né, e é onde você precisa manter a lucidez para continuar observando, né, porque se a barrinha descer, 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 quanto mais descer, mais vulnerável a pessoa vai ficar à psicosfera. Porque o que é a psicosfera? A pessoa está ali do nada, tal, né, fazendo nada, e começa a pensar numa certa coisa. E ela pega aquele pensamento e vai, e começa a desenrolar, né, como se fosse um novelo, que o gatinho pega o fio e fica enrolando, tal. A gente faz isso com os pensamentos. O pensamento tal, às vezes a pessoa já desenrolou mais aquele pensamento, mas ela sempre está pegando aquilo lá e desenrolando, né. Se a barrinha está cheia, você fala, não, o foco é respiração, meditação, né? Então você está focado, né? Se você começa, na hora que eu começo a relaxar, faz o que? A barrinha desce. Aí, aquele monte de pensamento, aquela psicosfera vem e começa a dominar a pessoa, né? Aí você começa a deixar de se levar pelos pensamentos, né? Quanto mais a pessoa deixa de se levar, o que acontece? Ela vai se levando, se levando, se levando, ela já entrou numa história e dormiu, né? Essa é a pessoa que se levou, né? Isso é a vida da pessoa que dorme, da pessoa que não é desperta, né? Porque ela, assim como você deixou a barrinha do mental descer, e a história vem te envolver, você foi pela história, as pessoas estão vivendo assim, estão vivendo pela história, né? Porque aqui na Matrix há uma história colocada para as pessoas, né? Que programa e faz a vida das pessoas. Se a barrinha baixou, o mental saiu de controle. Então a pessoa ela pensa, acha que pensa, ela acha que raciocina, mas tudo que ela raciocina e pensa está programado, né? Ela é programada para servir a Matrix. Programas são instalados nela, uma profissão, para servir a Matrix, né? Então ela acha que ela é inteligente, mas ela está servindo a Matrix, né? Então a gente começa a observar esse tipo de coisa, tanto no astral. Então por isso que as pessoas falam, é inútil você fazer viagem astral, porque você já está vivendo uma vida aqui em astral, dominado, né? Aí você sai em astral, você vai ser mais dominado ainda, né? Então
toma posse de você aqui, né? Que nem o plano, esses planos astrais, eles não são tão atrativos como parece, né? Eles são diferentes, então atrai porque é diferente, né? Porque a pessoa vê coisa diferente, coisa nova, né? Só que a pessoa lá se deixa, vai se levando também, né? Então por isso que muitos colocam como armadilha. É válido como experiência, mas observe isso. Então assim como a nossa vida nos leva, né? Quando a pessoa ela começa a meditar, relaxar, os pensamentos vêm e levam ela, né? Se ela permanece firme no mental, né? Equilibrado, né? Não é que a pessoa vai ser uma pessoa mental, não, é que ela vai se equilibrar, né? Que tudo se trata de equilíbrio, né? Você está numa corda, você se equilibra, né? E ali você alcança, digamos, uma certa perfeição. Então, é se equilibrar no mental, né? Por quê? Porque vai vir vento, derrubar, jogar a pessoa do lado, que é a nossa psicosfera, que vem como um redemoinho, né? E tá ali em volta. Só que a pessoa está equilibrada, ela tá, né? Vendo tudo aquilo, só que indo além daquilo. Se o mental baixa, aquele redemoinho vem, pega a pessoa e leva ela. Então ela começa a rodar junto, tal, né? E eu não consigo meditar, ou dorme, né? Ou sai pensando um monte de coisa. E a vida da pessoa ela fica assim também. Ela é levada pela vida, né? Mesmo uma pessoa que consegue observar isso, mesmo se ela está sendo levada pela vida, ela já vê o personagem sendo levado, né? Então, por mais caótico que esteja aquilo, ela sente uma paz, né? Porque você vê tudo isso e é como você vê um equilíbrio mesmo dentro do caos, né? Então aquilo não te perturba, né? Claramente esse é um princípio para que as coisas estão se ajustando, né? As coisas seguem um modelo fractal, né, do todo, né? A sequência Fibonacci, o retângulo dourado, né? Então assim, a questão da manifestação setenária, né? Tudo se manifesta em sete nesse universo, pelo menos conhecido, que a gente conhece, né? Então há uma organização, né? Então quando você começa a observar tudo isso, você começa a se ver nessa organização, se ver nesse processo, né? Nesse desenvolvimento, né? E você vai ver que meramente o que está evoluindo são corpos, é a matéria física, né, que está evoluindo entre aspas, que está se desenvolvendo, né, se tornando outra coisa, se tornando outro corpo. Digamos que você vai, futuramente os humanos vão ter um corpo que vai ser mais coligado ao sutil, né, que não quer dizer que você está evoluindo, né. Você que está nesse corpo já é muito mais evoluído que este corpo, né. É difícil dizer exatamente porque o que a pessoa faz no corpo, o que nós estamos fazendo aqui, porque nós somos seres de fora daqui, somos seres muito, muito evoluídos, né? Então por isso que é negativo a pessoa se ver como pequena, humildade, eu sou aquela coisinha que precisa encarnar um monte de vezes para aprender e vai só encolhendo, né? E não é assim, isso é manipulação, isso são seres que vêm, você não é nada, você tem que voltar para aprender, eles precisam aprender, né? Eles se utilizam da condição do humano de acorrentado, de preso na forma, para enrolar a pessoa, né? Mas isso também faz parte do contexto, né, de tudo isso que a gente está falando. Só que, né, eu só estou colocando uma ênfase para a pessoa não se diminuir, né? Porque vós sois deuses, né? E o cara que falou isso não estava brincando, né? Assim, nós somos criaturas assim muito que vai muito além desse plano, né? Que ainda eu me questiono, que raio estamos fazendo aqui, né? Seres com tanto potencial energético, né? Descer no plano assim para ser experimento, né? De seres ainda primitivos, seres vampiros, né? Seres parasitas, né? Que raio que estamos fazendo, né? Uma das respostas que me vem é experiência, né, criando corpos densos, né, que tem uma, como eu já falei, né, do que nós somos, né, é sutil. Então você vai descendo a matéria, descendo, até denso, até chegar ao corpo físico. Então até a alma, até esse corpo físico, há um abismo enorme, né, que quando vai chegando mais perto do corpo físico, em grau de densidade, é onde habita todos esses parasitas, né? Tanto que esses próprios parasitas não vê a nossa alma, nosso ser,
né? Então por isso que eles acham também que nós somos só isso, né? Esse ser tonto, né? Que eles falam, ó, o ser humano é tonto, é fácil de manipular, né? Mas tem uma energia incrível, mas tem algo incrível que nós não sabemos o que é, né? Porque eles também não sentem, mas nós sentimos, né? Então nós, creio eu, nós estamos preparando essa matéria, né? Eu acho que tem muitos estudos aí que já falam sobre isso também. Estamos preparando essa matéria, que é a questão da evolução dos corpos, né? Vai evoluir a tal ponto, tal, e depois desenvolver 7 chakras, 12 chakras, não sei quantos chakras, né? E se tornar o ser humano perfeito, né? E a gente fica maravilhado que acha que vai ser aquele ser humano. Nós já somos muito além. Nós só estamos aperfeiçoando a matéria física. Nós só criamos um modelo, um veículo, e estamos aperfeiçoando aquele veículo, né? Então, projetamos uma nave, estamos melhorando aquela nave para poder romper a atmosfera, para poder viajar não sei quantos quilômetros de luz, né? Para fazer experiência, para poder navegar pelo todo com um corpo físico mais denso, né? Então essa é uma das respostas assim que me vem, né? O que eu acho que é. E para isso nós precisamos da ajuda de todos esses seres parasitas, porque eles ajudam a manter a coisa densa, né? Porque se não fossem seres parasitas, todo mundo ia despertar que ia ser uma beleza, né? Então não ia dar muito certo, porque as pessoas iam, ocupavam o corpo, e em pouco tempo elas iam e ascensionavam aquele corpo. Que é o que ascensionar? É levar tudo para a dimensão mais sutil. Então acabou essa dimensão mais densa, né? Então o trabalho foi perdido. Então você precisa ter os parasitas para manter a coisa na dimensão mais densa, né? Então enquanto a coisa é mantida aqui, ela é trabalhada, então ela é feita essa ligação para preencher esse abismo. Travou de novo. Fechar aqui, vamos abrir. Tcharam. Que eu ainda vou arrumar o crack desse aqui. Eu tentei baixar, só que o antivírus bloqueou e não deixou baixar mais nem a pau. Então, né, como eu ia dizendo, quando isso vai acontecendo, né, o mais sutil são os sonhos, né, os sonhos que é aquela coisa, é um abismo, né, então quando você dorme, você sai do corpo e vai viver uma outra vida, né, e a sua mente, que ela é mais densa, que fica aqui que vai processar as imagens que está acontecendo, né? Ela vai processar de acordo com o que você sabe aqui, de acordo com o que você viu aqui, né? Então a coisa ainda é muito densa, né? Mas a pessoa já vai tendo sinais, né? De que já essa ligação está acontecendo, está se fazendo. Então a pessoa que já sente energias, né? Já é um sinal disso, né? E o número dessas pessoas só aumenta, né? Significa que está acontecendo, que essas ligações estão sendo feitas, né? E quando essas ligações forem feitas, vai se poder manter esse corpo físico na dimensão mais densa, né? E com muita luz, né? Sem ter aquela ascensão de levar tudo para aquele plano mais sutil, mas vamos fazer a coisa aqui mesmo, né? Embora nesse processo, digamos que 40 anos atrás, né, se você voltar 40 anos, se você pegasse como a coisa é hoje, né, só para usar como uma teorização, né, porque não há viagem no tempo. Mas digamos se nós pegássemos e voltássemos no tempo 40 anos atrás, com essa densidade, nós não veríamos nós, porque nós estamos já mais sutis, né, a dimensão já mudou, né. Então é natural que com o passar do tempo, dependendo da civilização, né, nós como vemos elevando a nossa vibração, a gente estamos nos utilizando. Né? Se volta 5 anos, 10, né, assim, só para a gente ter uma vaga ideia. Né? Você vai ver ainda o corpo ali, né, mas só que aí já vê que já está havendo uma diferença de densidade. Né? Estamos utilizando. Né? Poderia haver o contrário também, estamos se densificando, né, a ponto de voltar e tudo a coisa está sutil e não vê, né? Mas estamos se utilizando. Então é isso, né? Eu não sei se eu passei o que eu queria passar aqui sobre psicosfera, né? De como você observa a sua psicosfera, que é só você simplesmente observar a sua própria vida, né? Não ignorando os defeitos, né? Entre aspas, os defeitos, porque através disso, essas são as suas lentes. Essas são as lentes que você enxerga o outro, né? Por exemplo, uma pessoa que é sensitiva, quando é criança, ela acha que todo mundo é igual a ela, né? Porque aquilo é a lente dela, né? Então ela vai crescendo, ela vai percebendo que não, que ela é diferente, né? Que outras pessoas não vê o que ela vê, né? Que ela vê espírito e ninguém mais vê espírito, só ela vê,
Então até quando era criança todo mundo, né, ela achava que todo mundo era assim. Nós carregamos muito disso, né? Nós crescemos e tem muitas coisas que ainda não percebemos que só nós que vemos, que só nós que percebemos e achamos que todo mundo percebe, né? Uma dessas coisas é o seu despertar. Você percebe a situação do mundo, você percebe as coisas que são óbvias, né? A ocultação OVNI, tal, 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 tal. Então para isso é claro. Então você vê com total clareza. E você acha que se você apresentar o que você sabe para outras pessoas, as pessoas vão ver com total clareza, né? Então ainda você é ingênuo nessa parte, você é ingênua nessa parte, né? Por que não? Porque você já desfez os filtros tal que a outra pessoa ainda não fez, né? Então a outra pessoa ela vive numa outra realidade, né? A psicosfera dela que está envolvendo ela ali, jogando com ela, é diferente, né? Então nós começamos a observar isso, né? Então não se trata só de conhecer a si mesmo, se trata de conhecer isso, isso tudo que nos envolve, né? Então isso é, ao meu ponto de vista, é mágico, né? É mágico porque embora você não veja, você sabe que é real, que é isso que é, né? Que a coisa é assim, né? Nisso eu posso estar falando, por exemplo, como eu acabei de repetir, né? Talvez seja uma coisa que só eu vejo, que as outras pessoas ainda estão desenvolvendo os meios para perceber, né? Porque a princípio é algo teórico, né? Você sabe como em questão de conhecimento, eu conheço, né? Só que você não tem aquela certeza. Só que quando o conhecimento chega até você, é porque o todo já está te tocando, aquela realidade já está te tocando, as ligações internas já estão sendo feitas para você perceber aquilo, sentir aquilo, vivenciar aquilo, experienciar aquilo, né? Como diz Saint-Germain no livro lá, o livro alquímico de Saint-Germain, ele diz, lá, quem conhece o livro alquímico, o livro de ouro de Saint-Germain, tem lá os decretos, né, que as pessoas falam, eu sou luz, né, aquilo, mas é um treino mais para a mente, né, aquilo lá. Então ele fala, ó, mesmo que você não acredita, que não sinta, é importante que repita mentalmente, né, mesmo que faça mentalmente, né. Pra mim, quando eu li, aquilo não fez o menor sentido. Eu falei, mas a pessoa fazer mentalmente não é uma coisa fria, né, sem sentido, sem nexo. Mas não, né, a repetição, aquilo é o treino. Né, a pessoa já tomou contato com algo, mesmo que ela não saiba, ela está em contato com algo, né, e está treinando, né. É como você, por exemplo, vai aprender uma arte marcial, a pessoa não vai ensinar você os golpes lá, as voadoras triplas e os mortais, não sei quantos, né. A pessoa vai lá e fala, ó, vai lá e fica batendo na água tanto tempo. Então, sem perceber, naquela coisinha, ela começa a pegar dar ao corpo o que o corpo precisa para tal outra atividade. Né? Que quando ela for fazer, ela já vai perceber que já tem aquilo. Né? Ou talvez aquilo é só o método para ela descobrir que ela já possui aquela qualidade. Né? Então é mais ou menos isso. Eu já tenho em mim, né, isso, que quando a pessoa ela toca algum tema, quando ela toca algum assunto, ela já entrou em contato, né, não que ela não tenha estado em contato, né, mas que a constituição física e extrafísica dela já entrou em contato maior com aquela realidade, que começa a se manifestar para ela, então ela começa a perceber, então vem a princípio em forma de pergunta, né. Antes de vir como pergunta, começa a aparecer na vida dela. Ela fala, opa, que raio que é isso? Né, que me tocou aqui. Né? Aí a coisa vai se desenvolvendo. Né, e ela vai atrás. Eu falo, opa, eu que estou indo atrás. Não, a coisa está se manifestando ali. Né? Então, ao meu entender, é assim que as coisas acontecem. É assim que as coisas funcionam. Da mesma forma que muitas pessoas elas leem um livro e ela vê aquele livro na totalidade dela, porque ela já tem vários, né, ligações que permite que ela entender aquilo, ela já se despês, né, se desvestiu, né, de vários filtros, né, de vários véus, né, que permite ela ver melhor, mais real daquilo, né. Então ela vai ler um livro, ela vai entender aquilo, né, enquanto a outra pessoa vai ver uma coisa mais superficial, fala, não achei tão interessante, né. Isso aqui é a mesma coisa, é a mesma realidade, né, é o mesmo livro, ou seja, a realidade está aí para todos. Então, algumas pessoas vão ver, vão perceber muito mais, outras vão perceber superficialmente, né, e todas estão em contato com aquilo.
né? Só que aqui viu a pessoa que percebeu superficialmente é porque tem muitos filtros ainda tem muitas camadas para resolver para entrar em contato direto com aquela realidade, né? Só que é um processo, ela está no caminho, né? Tantas pessoas falam, nossa, eu tive que ler o livro várias vezes para entender. Cada vez que eu lia, eu entendia mais, né? Porque a pessoa vai, né, entrando cada vez mais em contato, ela vai fazendo aquele treino de tá e ficando mais forte, né? Essa é a psicosfera, que ela vai entrando em contato, que vai, né, levando ela. Então eu usei o exemplo caótico, né, que é aquela psicosfera que fica lá, o mental da Terra, que vai, embrulha a pessoa e leva. Esse caminho espiritual que nós fazemos é idem, né? Existe uma energia que vem, está levando as pessoas, está nos levando. Então você precisa identificar isso também, né? Tanto o caminho que a gente julga como ruim, tanto o caminho que a gente julga como bom, né? Você tem que se perceber levando, porque esse é o todo em você, isso é o que o todo observa. E que todo é esse? Que todo é esse que está observando? Também você tem que se questionar sobre isso, né? Só que isso ainda é muito sutil para a gente estar percebendo, né? Só que a gente já está ciente, já tem o conhecimento mental. Que o mental, eu acho, é um dos os corpos mais sutis que a gente percebe, né? Tem a consciência, né? Só que a consciência já estamos vivenciando, né? Bom, acho que é isso aí, né? Só voltar um pouquinho do mais denso, né? Só que ainda está nessa parte mais densa. Bom, eu acho que é isso, né? Acho que fechou. Não tem mais o que acrescentar. Eu vou finalizar então, né? Já está com 46 minutos. Tendo mais coisa para acrescentar, eu estarei colocando nos próximos vídeos, né? E falando mais a respeito, né? Para mim, assim, é um tema super interessante, né? Super curioso, as pessoas deveriam conhecer, né? Eu me coloco essa questão, né, dos filtros, será que as pessoas estão conseguindo perceber, né, a totalidade disso, né? Que é coisa simples, é coisa lógica, é uma forma bem simplificada, não é difícil de estar compreendendo, né? Porém, eu sei que os filtros, né, que cada um de nós possuímos, eles barram mesmo, né? Eles impedem o mental de funcionar da forma limpa e translúcida, né? Então não é porque a pessoa não quer, não é que a pessoa é turrona, não é porque o mental, o filtro ele tem essa função, né, de atrapalhar mesmo, de não fazer não deixar a pessoa ver o que está lá, né? E quando falo ver, não é ver o espírito, o ET, não é ver a realidade, é ver como as coisas funcionam, é ver essa mecânica, né? Porque eu já falei em vídeos anteriores, o despertar é orgânico, é físico, né? A evolução, a despertar é orgânica, é física, porque é o corpo desenvolvendo, né, e fazendo as ligações internas, né, dos chakras, dos meridianos e né? E quando isso vai se completando, a pessoa vai sentindo e vai percebendo, né? A pessoa sentiu uma vez, mas não sentiu mais, porque, né, assim como nós temos lesões no corpo físico, tem lesões no corpo astral, as ligações. De repente se ligou, a pessoa sentiu uma informação muito forte, né, e se desligou. Temos muitos parasitas que vai lá e impede. Então, pá, não deixa isso aqui ligar não, né? Então a coisa é muito louca, né? Não vejam nada negativo, né? O que eu falo, não vê mais nada negativo, não veja mais nada com medo, né? Isso é importante, né? Então, quando eu falo aqui, é como se estivesse dando dicas e as pessoas fossem seguir as dicas porque eu estou falando, né? Mas não, como eu já falei em vídeos anteriores, isso é a pessoa tomando conhecimento, né? Senão, se a pessoa já se despesa daqueles filtros, daqueles véus, então ela toma conhecimento do que já está acontecendo, né? Do que já é, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, né? Eu vou deixar o meu e-mail aqui, tal. Então para quem tiver dúvida, falar, ficou meio confuso isso, né? Explica melhor, né? Porque eu acho que o vídeo assim é confuso. Eu acho que eu coloco de repente muita informação, muita coisa se atropela, né? Porque então é a parte de onde eu me observo, né? Eu ainda tenho o mental não estar organizadinho como quem escreve um livro, porque um livro é o quê? Você vai lá, escreve, edita, né, e deixa ele perfeitinho, bem linear, né? O vídeo não, as informações estão aí, a gente tenta jogar, né? Tenta ter uma certa organização, né? Colocar o que é importante, e é minha experiência, né? Para mim eu tento colocar dessa forma mais natural possível, né? Sem enfeitar muito, né? Jogar o que está vindo, porque a gente tem um pré-roteiro, vou falar disso, né? Que eu acho importante, né?
mas não é aquela coisa tipo um jornal nacional que a pessoa vem e fala perfeitinho, direitinho, não. As coisas se atropelam mesmo, acho que isso é que nós somos, né? E se a coisa vai melhorar, é com o tempo, né? Então, se realmente esse é o caminho, então cada dia o próximo vai ser melhor, vai ser mais claro, né? Então, nisso eu me observei também, né? Eu vi alguns vídeos antigos assim, de 4 anos atrás, e eu vi que eu falava muito mais rápido, né? Eu me atropelava mais, né? E eu estou, né? Pelo menos me contendo um pouquinho mais, sendo um pouquinho mais direto, né? Porém, há sim muito o que melhorar, né? Há muito o que melhorar. Não que esteja ruim, não que esteja com defeito, né? Embora muitas pessoas possam ver com defeito, né? Então eu vejo tudo isso, né? Então isso é você se ver, é você ver o que pode melhorar, e não trabalhar ferreamente, não tem que melhorar isso não. Faz da forma que é natural, da forma que vem, né? O melhorar não pode ser uma coisa forçada, né? E simplesmente acontece, né? Então é isso. Então se vocês estão no ponto que acham que tem que fazer tal, mas eu não consigo, não, calma, né? Deixa o barco seguir, né? Apenas relaxa, vai, né? O mais importante, o que faz realmente a pessoa retroceder, né? É o medo, né? É ela deixar de seguir, digamos, o caminho reto, né? O que seria não seguir o caminho reto? Seria ela se entregar à Matrix por vantagens, sacanear outras pessoas, né? Agir de má fé, né? Isso não é legal, né? Então, o que é mais sutil que engana as pessoas? A vaidade. Então a pessoa ela começa a agir por vaidade. Vamos lá de novo. Que isso é muito conhecido no espiritismo, né? Que o que derruba muitos médios é a vaidade. Então, assim, ela começa a fazer por segundas intenções. Embora muitos de nós sim temos segundas intenções. Por exemplo, pessoas que fazem vídeo para o YouTube querem ver muito views, né? Quer ser conhecida, quer ser às vezes famosa. Então aí tem uma segunda intenção. Então ela não está sendo nata, ela não está sendo original, né? Então isso também a gente se observa. É importante se observar. Eu estou fazendo com essa finalidade. Falou, ok, né? Então eu entendo isso. Então é algo que a pessoa ainda precisa superar. Então ela se percebe isso. Então, mesmo que ela continue fazendo, né, com essa finalidade de ganhar views, eu sei, ela tem também a parte de querer ajudar a outra pessoa, né? Porque o que está sendo transmitido é o que? É conhecimento, né? É como uma pessoa que vê algo e tenta passar para outros. É isso que eu estou vendo, né? Mas ela não faz isso por vontade própria, ela faz porque isso é uma mecânica do todo. Então ela está dentro de um processo natural, né? Embora o indivíduo tenta fazer isso por vantagens, né? Para ganhar alguma coisa, né? E você conseguir observar isso em você mesmo, né? Quando você está fazendo uma coisa por vantagem também, né? Quando tem um tiquinho de vantagem, tem um tiquinho de ser o bom samaritano, né? A pessoa boa, a pessoa de luz, iluminada, né? Então, a pessoa ela consegue se observar isso, ela consegue transcender isso também, né? Para que faça de uma forma espontânea, né? A árvore quando dá um fruto, ela não quer nada em troca, ela está sendo ela, né? Simplesmente florescendo e dando as frutas e frutos, né? E ela, se os frutos sejam carregados, ela não sofre de nada com isso, né? Então, isso é o agora, isso é a abundância, né? Você simplesmente dá fluxo, dá vazão, então você vê essa sua existência acontecendo, né? Então, ao meu ver, esse é o despertar, né? É você estar além de qualquer condição material, de qualquer história que se passe aqui, né? Que estar além de qualquer finalidade, se é ascensão, se é não encarnar mais, né? Se a Terra vai evoluir ou não, é estar além disso. Então você simplesmente vê o processo, né, de uma forma mais ampla e vê as coisas acontecendo e, bom, para mim isso é fantástico, né? Então deixa eu ver bem, se tiverem dúvidas, coloca aí, tem dúvidas sobre isso, você falou um monte de coisa assim, eu não entendi muito bem, detalhe um pouquinho mais sobre isso, né? Porque às vezes, né, a gente, foca só nisso aqui, explica só essa partinha, né? Às vezes eu, para trabalhar melhor no assunto, preciso dessas perguntas.
Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até mais.